Aqui é o Marcos Eduardo e agora eu acabei de fazer uma alteração de estratégia no robô de operações que eu utilizo na Binance, que é o robô da Neio. Então, para você que não utiliza, esse vídeo não é para você. Talvez o ideal seja você clicar no primeiro link que está aqui na descrição, porque é um tutorial completo mostrando o que é a Neio, como funciona, como configura. Porque às vezes você vai ficar vendo esse vídeo aqui e você vai acabar ficando com dúvida em alguns pontos, sendo que eu já expliquei a forma completa de maneira bem minuciosa nesse primeiro link que está aqui na descrição, que é o vídeo explicativo, tá? Então você que não sabe do que eu vou falar aqui, não assista esse vídeo, vá nesse primeiro link na descrição. Agora você que ficou comigo, eu tive uma mudança de estratégia. A primeira delas é não trabalhar mais com TUSD. Eu fiz um vídeo por esses dias falando assim, olha, talvez seja interessante a gente pensar em trabalhar com o TUSD, principalmente no par Bitcoin, porque a taxa está zero. Toda operação que é realizada, como você pode ver aqui, até um prazo indefinido em BTC TUSD, a taxa é zero. Na verdade, a taxa da Binance por si só é uma taxa baixa, é uma das mais baixas do mercado. Então você vai pagar por operação 0,01%, salvo engano. Então é uma compra e uma venda que você está fazendo. Então, pela lógica, você vai pagar, né, uma taxa mais a outra, taxa de compra mais a taxa de venda, 0,02% em uma operação completa, comprando para depois vender. Agora, quando a taxa está zero, você vai economizar 0,02%. Ah, Marcos, mas quem quer saber de ganhar 0,02%, né? Então, eu acredito que isso daí é bem relevante, é um tipo é um tipo de entendimento que faz bastante sentido, porque se você for pôr na ponta do lápis, cara, 0,02% ao longo do tempo, fazendo operações, crescendo cada vez mais a sua banca, pode fazer muita diferença. Então por isso que eu estava operando. Só que eu me deparei hoje com essa informação aqui. Olha só. Acabei de ver, na verdade. TUSD tem volatilidade na Binance US e perde paridade com o dólar. Então eles tiraram até um print aqui. Mas como você pode ver, o TUSD, a stablecoin TUSD, chegou a 0,8, né? Custou 80 cents em relação ao USDT. Isso daqui pode normalizar? Pode, mas o que rolou? Foi o seguinte, a empresa que fez auditoria para a corretora FTX, que é a corretora que fez uma fraude para promover o Partido dos Democratas lá nos Estados Unidos, né? O cara pegou o dinheiro dos clientes, fez uma jogada de empréstimo para aumentar aí o seu capital, criou novas moedas, usou como garantia para fazer um outro empréstimo, enfim, fez uma virada muito doida aí para fazer esse esquema político, né? Enfim, foi uma fraude que ele fez, tá? Foi uma fraude, foi um golpe, praticamente um golpe, o que foi realizado ali. E uma empresa fez auditoria, e essa mesma empresa é a que fez auditoria no TUSD, que é o par que está com taxa zero na Binance. E eu fiz um vídeo falando para vocês, ó, é interessante a gente pensar nessa possibilidade, porque pode fazer diferença e tudo mais, tal. A Binance US é diferente da Binance Internacional. Então, se você for ver, aqui a gente que opera na Binance Internacional não teve nenhuma diferença absurda. Olha aqui, Bitcoin no TUSD tá 30 mil, na hora que eu tô gravando, ó, 30.160 e pouco. E no SDT 30.129 e pouco. Ok. E quanto que tá o preço do TUSD? Tá 99 cents. 99,8. 0,998. Né? Então assim, ok, tá muito... não tem problema nenhum. Só que muito que acontece lá na gringa às vezes acaba respingando aqui no Brasil. Então, se os portais de notícia começarem a falar disso, pode sim trazer algum tipo de consequência para o preço do TUSD.
Então eu optei em parar de trabalhar com o TUSD. As operações que já foram, na verdade só abriu uma operação desde que eu fiz o vídeo, porque eu estava trabalhando no modo conservador. Agora eu estou no moderado. Então olha aqui como que está a minha conta. E eu já aproveitei e virei para trabalhar tudo com BRL, e eu também vou te explicar o porquê, tá? São duas coisas. Então a primeira, se você for ver aqui em ordens removidas, né, porque eu removi a ordem, tem aqui BTC TUSD. O que eu vou fazer agora, enquanto estou gravando esse vídeo? Ele está com uma ordem aberta ainda, embora eu tenha feito bloqueio manual e esteja com essa quantidade em Bitcoin comprado. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou clicar aqui na setinha e vou excluir essa operação, porque eu não quero que ele venda para TUSD de volta. Eu quero vender isso daí para real. Então eu vou fazer a minha própria cotação e vou fazer manualmente a minha venda, tá? Então eu vou clicar aqui em excluir. E quando bater a meta, eu vou vender, ou eu já guardo isso daqui para hold, ó, excluir aqui, tá? Então agora quantas operações eu tenho abertas pela Nail com TUSD? 0, tá? Então, como você pode ver aqui, estou com 0 operações em TUSD. Agora em relação às ordens ativas, eu troquei tudo para real, mas Marcos, por que você fez isso? Qual foi a sua ideia, qual foi o seu conceito para você passar a trabalhar com reais, e o que aconteceu com as outras ordens que ficaram abertas? As outras ordens abertas, eu vou mantê-las abertas. Quando chegar o devido tempo, a Nail vai lá e faz a venda, quando o ativo subir, bater a meta de 2%, que na verdade é 1%, porque 50% do que tiver de lucro vai para hold, enfim, aquela configuração que eu já ensinei vocês. Só que, por que eu fiz essa alteração? Por que eu estou trabalhando agora com real ao invés de dólar? Porque algo que eu já sabia, mas nunca tinha pensado por esse ângulo, é que a Nail, ela acerta bastante em quantidade. Então a gente tem aí, hoje, a Nail acertando bastante, várias ordens, e uma ou outra, ela acaba ficando lá parada durante muito tempo. E essa ordem em si, ela não vai impactar o volume da nossa banca, não vai impactar a gente como um todo. Mas ela pode, mas se eu começar a trabalhar com quantidades menores por entrada, eu como um todo posso trabalhar com mais entradas e posso ter uma projeção maior de lucro. Então, como você pode ver aqui, antes eu trabalhava com 5 ordens, até 5 ordens de 15 dólares, o que me representava quase 50 reais por ordem. E eu agora alterei para 10 ordens de 15 reais. Daí tem uma outra questão. Ah, Marcos, mas espera aí, se você está fazendo 10 ordens de 15 reais para cada um dos ativos, então em tese, por exemplo, para o Bitcoin você está falando que você só vai ter no máximo 150 reais de ordem aberta. Aí é que tá, eu ainda tenho as outras ordens que ficaram abertas das outras moedas que estão em USDT, e eu vou mantê-las lá abertas. A hora que bater a meta, bateu, e a hora que for disponível mais banca, eu vou então aumentar a minha quantidade de ordens e inclusive trabalhar com modos mais agressivos. Nesse momento, eu estou naquela tática lá que eu falei para vocês com base no RSI, né? Então eu estou trabalhando no perfil moderado, e estou... e por que eu estou no perfil moderado? Porque eu estou fazendo aquela tática lá do RSI, que como que é? Quando o RSI está mais aqui para baixo, eu deixo o perfil mais moderado ou conservador, dependendo do ponto de vista, né? Dependendo do movimento que o Bitcoin está fazendo. E quando ele vai para... aliás, quando ele está aqui em cima, eu deixo o perfil mais conservador, moderado. Quando ele está aqui embaixo, eu deixo os perfis mais agressivos. Porque se você for ver bem, historicamente, normalmente, você tem
com RSI aqui embaixo, mais oportunidades de compra e aqui mais oportunidades de venda. É para isso que serve o RSI. Ele não é um fator único para a decisão de compra e venda, mas é um fator que tem o seu determinado peso. Então, dentro dessa métrica, a gente utiliza perfis mais agressivos porque a gente quer fazer mais compra. Dentro dessa métrica, a gente não quer comprar muito, a gente quer vender. Então, como a Nail, ela trabalha da forma mais simples, que é o quê? A gente tem, por exemplo, uma tendência de alta. Ela vai comprar para depois vender, comprar para depois vender. Então, eu quero justamente, quando está nesse movimento, fazer a compra. Quando está nesse, fazer a venda. Só que a Nail, ela trabalha também na baixa, trabalhando sempre comprado. Então, você tem a baixa, ó, o que a Nail vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ela vai comprar aqui para vender aqui. Só que trabalhar comprando para depois vender durante um período de baixa, existe uma probabilidade de acontecer isso. Ó, comprou, a meta de venda é aqui. Só que daí de repente o ativo faz isso, ó. Ele faz uma pernada com um topo menos elevado do que o esperado e continua descendo. Então a gente não trabalha com stop, a gente vai ficar com a ordem travada durante um determinado período, né? Uma quantidade, uma porcentagem negativa durante um determinado período. Então o que eu faço? Quando a gente está em um período de baixa, ou quando a gente está principalmente com o RSI lá embaixo, eu utilizo modos mais conservadores. Aqui claramente o mercado ele já deu uma leve revertida para alta, e já deu uma esticada. Agora, como ele já está muito esticado e o RSI já está gritando aqui para a gente vender, então eu estou no modo moderado. Poderia estar no conservador também. Quando o RSI bater mais para cá, daí eu vou mudar para o agressivo ou ultra agressivo para ele fazer mais compras. Porque muito provavelmente o preço vai ter feito isso daqui também. Então a gente compra nesse movimento ou, né, nesse caso, nesse movimento aqui. Então, eu nesse momento dei preferência para trabalhar com mais ordens, parei de trabalhar com TUSD e estou trabalhando em BTC BRL para ter uma quantidade maior, né? Então, essa daí é a minha estratégia para esse momento. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar sobre alguma coisa, que não entendeu alguma coisa que eu falei aqui, pode me chamar no Instagram, vai estar aqui na descrição, a gente conversa, pode me mandar áudio, pode conversar por lá, às vezes eu não respondo na mesma hora, mas eu respondo, tá certo? Então, muito obrigado e até mais.